Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Com a graça de Deus, iniciamos mais este dia e hoje vou falar um pouquinho com você a respeito do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é o único livro profético do Novo Testamento. No Antigo Testamento há vários livros proféticos. No Novo Testamento, só Apocalipse é um livro profético. E, embora haja no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, referências, alguns versículos que falam de coisas futuras, o livro estritamente profético no Novo Testamento é só o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Ele tem 22 capítulos e ele revela coisas do futuro. Não só coisas do futuro, algumas coisas do presente também, para a nossa época, tá? Mas é um livro maravilhoso, é um livro de trabalhosa compreensão, não é de qualquer maneira que se compreende o livro de Apocalipse, exige muito estudo, muita meditação na palavra de Deus e principalmente se exige muita dependência do Espírito Santo para a gente compreender espiritualmente as coisas ali registradas, tá bom? Falaremos só um pouquinho dele, mas acima disso, eu quero mostrar para você que o livro do Apocalipse, ele é uma prova do amor de Deus por você e por mim. Por quê? Porque o Senhor nos deixa saber pelo livro do Apocalipse as coisas do futuro, as coisas que virão, as coisas boas e também as coisas ruins, sabe? E também o livro do Apocalipse nos dá a direção do que fazer, sabe? De como proceder para que a gente possa estar na eternidade com Deus e não separados de Deus, tá bom? Mas antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei aí, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito, ative também o sininho das notificações para o YouTube avisar você quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser, escreva nos comentários logo abaixo nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bem? Muito bem, vamos lá. Então, o livro do Apocalipse, ele é o único livro profético do Novo Testamento. E, embora haja no Novo Testamento algumas passagens relativas às coisas futuras, o livro do Apocalipse, ele é o único livro estritamente profético do Novo Testamento. E como compreender o livro do Apocalipse? Bom, não é uma coisa simples, né? Exige muito estudo, meditação na palavra e dependência do Espírito Santo. Mas olha só, de um modo básico, como que você pode ter uma noção de como estudar o Apocalipse. E essa direção nos é dada no próprio livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Olha o que o Senhor disse para João, o apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse. Olha só, escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Veja, o próprio Senhor dá uma divisão do livro do Apocalipse para você compreender melhor. Veja, quando ele diz, escreve as coisas que viste, quer dizer, toda a visão que João teve e também como o Senhor Jesus está hoje na glória. Isso você encontra no capítulo 1. A primeira divisão é o capítulo 1. E depois ele fala, escreve também as coisas que são, quer dizer, as coisas para o momento da igreja, desde o nascimento dela no dia de Pentecostes até a volta de Jesus no arrebatamento. Nós estamos nesse meio, né? Então as 7 cartas do Apocalipse, encontradas nos capítulos 2 e 3, servem para nós. Então essa é a segunda divisão. E a terceira divisão? Ele diz, e as coisas que hão acontecer depois destas, quer dizer, depois das cartas às igrejas, depois da época da igreja, vem o futuro. Então, isso você encontra em Apocalipse do capítulo 4 até o 22. Do capítulo 4 até o 22 é tudo futuro. Nada do que está ali do capítulo 4 ao capítulo 22 é para agora. Nada, nada, nada. Tá? Tudo é futuro, tá bom? Então é assim que você pode compreender melhor o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse, como eu disse agora há pouco, ele é uma prova do amor de Deus por nós. Porque Deus não quer que a gente se perca. Deus não quer que a gente perca a nossa salvação, porque é possível sim uma pessoa perder a sua salvação. Então, Deus não quer que a pessoa perca, mas se a pessoa não vigiar, ela acaba sim perdendo a sua salvação, sabe? Então no livro do Apocalipse, primeiro ele mostra no capítulo 1
como Jesus está hoje e a seriedade com que o Senhor deve ser tratado. Nos capítulos 2 e 3, ali tem toda a história da igreja, desde do nascimento dela no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, até o dia que o Senhor vier arrebatar a igreja, que pode estar bem perto esse tempo, né? E ali são várias direções que o Senhor nos dá, várias correções, não é? E tudo isso ele fala para que a gente abra os olhos, para que a gente trate as coisas de Deus com seriedade, trate as coisas de Deus com sinceridade e arrependimento também e conserte os nossos erros, né? Nas 7 cartas do Apocalipse, o Senhor também elogia aqueles crentes que vivem corretamente, não é? E do capítulo 4 até o capítulo 22, como eu disse para você, ali está o futuro das coisas que vão acontecer, como por exemplo, o aparecimento do anticristo, que ninguém sabe quem é e quem será. Os palpiteiros de plantão sempre tem, né? Os falsos profetas, os palpiteiros de plantão querem adivinhar quem é ou quem será o anticristo. Ninguém sabe, né? O anticristo será uma pessoa politicamente poderosa, né? Mas que vai ser um instrumento de Satanás para levar principalmente Israel para a destruição e quantas pessoas ele puder levar para o inferno com ele, né? Por exemplo, também é mostrado no livro do Apocalipse, dos capítulos 4 ao 22, que é tudo coisa futura, a marca da besta, aquela marca que vai ser colocada nas costas da mão direita ou na testa, né? Que ninguém sabe qual é a marca. Repito, os palpiteiros de plantão falam em chip, as pessoas falam que pode ser o celular, o smartphone, né? Que a pessoa fica ali na mão e olhando para aquilo ali. Gente, ninguém sabe, não há como saber do que se trata, até porque, como diz lá em Daniel, um dos sinais do final dos tempos seria o desenvolvimento acelerado da ciência, da tecnologia, do saber humano, não é? E nós nunca vimos isso tão grandiosamente como acontece hoje, né? Então, em pouco tempo, até o celular pode ficar obsoleto, até chip pode ficar obsoleto. Então ninguém sabe qual será a marca da besta, tá certo? Também é mostrado no livro do Apocalipse, não é, que o anticristo ele vai causar uma destruição muito grande, uma perseguição muito grande, principalmente com aqueles que na época, né, tentarem se converter. O livro do Apocalipse, a partir do versículo 4, também mostra que na época da tribulação, os 7 anos de tribulação que haverá no mundo, que não começou, tá? Só vai começar a tribulação quando a igreja for arrebatada. O livro do Apocalipse também mostra, a partir do capítulo 4, que durante a grande tribulação haverá muitos eventos cataclísmicos, vamos dizer assim, nessa terra. Terremotos de grande magnitude, como se nunca viu até hoje, né? Haverá doenças se espalhando pelo mundo todo, né? Muito pior do que a última epidemia que teve aí, muito maior, né? Haverá guerras, muito sangue, né? Então haverá coisas terríveis aqui. Então tudo isso é revelado na Bíblia para que a gente não fique aqui na volta de Jesus. E essa volta de Jesus pode estar muito próxima. Só que o Senhor Jesus ele vem arrebatar os fiéis, não aqueles que se dizem crentes e vivem que nem o mundo, né? Vivem perdidos no pecado. Não, ele vai arrebatar os fiéis, aqueles que ficaram fiéis com Deus ali em santidade, né? E isso pode acontecer a qualquer momento. É claro que se você for uma pessoa que se diz crente e está vivendo no pecado, é lógico que até mesmo este vídeo que você está assistindo agora torna-se um ato da misericórdia de Deus para você se arrepender, acertar a sua vida e ficar pronto. Porque se ele voltar, né, e não levar você, não arrebatar você por causa do seu pecado, você vai ficar aqui. E aí a coisa vai ficar muito séria. Olha, o sofrimento vai ser muito grande, né? E quando a pessoa então entender o que ela perdeu na volta de Jesus, ela tentar se converter, ela vai sofrer uma perseguição tão violenta que muitas pessoas nem vão conseguir ficarem firmes com Jesus. Então, esse livro de Apocalipse é um ato da misericórdia de Deus para conosco. Vamos dar ouvidos a ele. Eu sei que você pode estar pensando assim, pastor, eu tenho problemas mais urgentes para pensar. Eu estou doente, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema na família, sabe? Essas coisas do futuro aí não me importa, você pode falar, né? Eu sei que são importantes, mas no momento eu estou preocupado com o meu casamento que está acabando, eu estou preocupado com as minhas contas para pagar, e aí? E eu vou dizer para você, o mesmo Deus que
está cumprindo profecia após profecia que está registrado na Bíblia. O mesmo Deus que revelou essas coisas para o apóstolo João, o mesmo Deus que fez milagres no passado, é o Deus que também pode cuidar da sua vida, entendeu? Da sua vida em todos os sentidos, espiritualmente falando, fisicamente, saúde, parte financeira, sentimental, familiar, conjugal. O impossível Ele pode fazer. Então nós vamos orar agora e nessa oração, abra o seu coração para o Senhor. Se estiver em pecado, peça perdão. Se não tiver, dá graças a Deus. Continue firme com Jesus. Se você está afastado da presença de Deus, por favor, volte para o Senhor. A pessoa, às vezes, para se justificar, ela fala assim, ó, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Bom, geralmente, quando a pessoa fala isso, ela está afastada dos dois. Essa que é a grande verdade, gente. Igreja é mandamento bíblico, é reunião de pessoas, né? Reunião de pessoas. Então você tem que encarar isso daí, né? Lidar com pessoas nem sempre é fácil, eu sei, mas você precisa entender que a comunhão de crentes, né, ela é mandada pelo Senhor. Então volte sim para a igreja, volte a ter comunhão com os irmãos, retorne à casa do Pai para ouvir a palavra de Deus, ter comunhão, participar da ceia do Senhor junto com as pessoas. É maravilhoso, tá? É só você fazer um propósito muito sério com Deus agora. Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí pertinho do seu aparelho? Vai lá pegar então, tá bom? Não quer? Não acredita nisso? Não precisa, não tem problema. Faz segundo a sua fé, tá bom? Oremos ao nosso Pai. Pai Celestial, Pai bendito, Pai amado, Pai santo, Pai todo-poderoso, eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia e pela tua bondade para conosco. Eu te agradeço porque o Senhor é aquele que pode sim, Senhor, fazer toda a diferença na vida dessa pessoa que ora comigo. O Senhor deixou revelado na tua palavra os eventos futuros de Apocalipse. O Senhor revelou para o apóstolo João como é a aparência hoje de nosso Senhor Jesus Cristo. Totalmente diferente daquele homem sofrido na cruz. Hoje o Senhor Jesus está glorioso no céu, Pai. Conforme Apocalipse capítulo 1 mostra, se o Senhor foi bondoso o suficiente para nos mostrar essas coisas, Pai, através do apóstolo João, quantas coisas maravilhosas o Senhor não pode fazer por essa pessoa que me ouve agora. Porque se o Senhor nos revelou no livro do Apocalipse as coisas do futuro, é porque o Senhor nos ama tanto que quer cuidar de nós. Então, Pai, cuide dessa pessoa que ora comigo, cura as doenças que há no corpo dela, tira, meu Pai, todo o mal que há no corpo dessa pessoa, alivia, Pai, o sofrimento dessa pessoa que perdeu um ente querido. Meu Pai, tira a tristeza do coração dela, que o Senhor traga alegria, Pai, fazendo essa pessoa saber que todas as coisas estão debaixo do seu controle, estão nas tuas mãos, Senhor. Então, meu Pai, eu te peço, faz um grande milagre na vida dessa pessoa que ora comigo, essa pessoa que pede perdão pelos seus pecados, essa pessoa, meu Pai, que estava afastada dos caminhos do Senhor, mas está voltando agora, com sinceridade, com arrependimento. Meu Pai, ajuda essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. E Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, que esta água seja tocada pela unção do Teu Espírito Santo e que no usar ou beber desta água, que essa pessoa receba o seu milagre. Tudo isso para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou, se não colocou não tem problema, fique em paz, né? Medita nessa palavra. E estude o Apocalipse, tá bom? 3 partes, capítulo 1, as coisas que João viu. Capítulos 2 e 3, as coisas da atual era, a era da igreja, desde o seu começo no dia de Pentecostes até a volta de Jesus no arrebatamento. E a terceira parte, os capítulos 4 ao 22 de Apocalipse, que são todas coisas do futuro. Tá bom? Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.